Olá, eu sou a Renata Moraes e essa é a nossa segunda temporada do Café com Diversidade. O café é um encontro entre pessoas que atuam por um mundo do trabalho mais diverso e mais inclusivo. E é uma iniciativa da consultoria de diversidade Impulso Beta. Se você não me conhece, eu sou uma mulher branca, uma mulher de pele morena, cabelos castanhos na altura dos ombros, que costuma usar óculos, mas hoje eu estou de lente de contato. Eu estou vestindo aqui uma blusa laranja, de tom bem forte, assim, bem alegre, verão. E estou no escritório da Impulso Beta, num espaço de fundo bege e tem aqui um ambiente bem intimista. O nosso convidado desse episódio é o Gustavo Witt, vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade do iFood. Além dele liderar a estratégia de pessoas de uma empresa que é conhecida como disruptiva pelas pessoas de RH, o Witt também está por trás de movimentos do iFood em se posicionar cada vez mais pelo seu impacto social positivo na sociedade. Também vale destacar o inusitado da trajetória do Witt, que é físico por formação, e no mundo dos negócios trouxe muito da sua visão lógica, quantitativa, para áreas que costumam, inclusive, ser criticadas nas empresas como pouco objetivas, como pouco estratégicas, não tão geradoras de indicadores. Além disso, eu estou muito feliz de estar aqui com o Witt. Witt, super obrigada por aceitar o meu convite numa agenda que é uma agenda muito disputada. Fico feliz de ter você aqui comigo, porque você é um amigo que vem aqui acompanhando toda a trajetória da Impulso Beta, desde o comecinho. A gente já pôde trocar muito ao longo desses anos nessa missão compartilhada, né, de promover diversidade dentro dos negócios, no mundo do trabalho. Então, muito legal mesmo poder aprender mais contigo e dar chance aqui de quem nos acompanha de também ter acesso a tudo que você estuda, inova e está criando e tem aprendido ao longo desses últimos anos, liderando essas diferentes frentes de trabalho. Muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui. A Rê eu conheço de longa data e, mais do que um agradecimento pela minha presença, acho que para mim é uma gratidão enorme pelo quanto a Rê e o Impulso Beta transformaram na minha vida, da forma como eu pensei, e como que isso impacta o iFood, e se o iFood é referência para alguma empresa, impacta também. Então, Rê, tem muito do seu dedo, do seu carinho, do seu estudo, lá desde 2016, 15, 16 mais ou menos, por aí 17 talvez, que você foi lá na minha cabeça, deu umas marteladas, eu falei, nossa, agora eu consegui chegar a algo que antes eu não consegui chegar. Então, estou super animado de estar aqui contigo de novo. Pessoal, eu sou um homem alto, de pele branca, cabelo curto, estou usando um fone de ouvido agora, porque ele ajuda a reduzir o eco e fazer com que as pessoas consigam me escutar e eu também escutar com mais clareza. Eu tenho aquelas cadeiras gamers lá, meio um pouco mais sofisticadas, com uma camiseta azul escura, escrito Nasi Goreng. Nasi Goreng é uma comida que eu adoro, que eu conheci quando eu morei na Ásia, lá da Indonésia. É o arroz de carreteiro do pessoal da Indonésia. Ô, Witt, vindo aqui para o nosso papo, já falando de pedir comida pelo iFood, a gente vem acompanhando, né? Acho que se intensificou ao longo da pandemia, que as empresas de aplicativos de delivery costumam receber muitas críticas em função de uma percepção, né, de que as relações de trabalho não são justas. E a área de sustentabilidade do iFood, que foi criada há poucos anos, mas você já relatou, né, que é uma área que teve um crescimento muito rápido e que se estruturou como uma área bem estratégica dentro da companhia, é uma área que vem fazendo uma série de ações de impacto muito sistêmico, assim, né? Não só pensando no dia a dia do iFood, mas pensando em revolucionar quase que um ecossistema do delivery, né? Por exemplo, vocês têm feito parcerias com outras empresas para inovar no desenvolvimento de embalagens que sejam não só sustentáveis, recicláveis, mas que sejam financeiramente viáveis. Da perspectiva de apoio a pessoas, desenvolvimento, vocês têm feito muito investimento em informar não só os parceiros, entregadores, mas pessoas em situação de vulnerabilidade em geral, né? Conta pra gente, assim, qual é que foi o estopim para o iFood começar a cuidar dessa série de ações que fazem com que vocês estejam se posicionando com um compromisso social forte, né? Para além de mitigar, talvez, algum impacto. Legal. Rê, eu acho que não tem assim um fator só, tá? Eu acho que são um conjunto de fatores e eu vou colocar três aqui. O primeiro deles, talvez um dos principais, o Fabrício Bloise, que é o nosso CEO e foi fundador da Movile, que comprou o iFood, ele uma pessoa, eu considero ele uma pessoa genial, tá? Costumo brincar que ele é uma mistura de Elon Musk com Bill Gates brasileiro, tá? Uma mistura dessas duas personalidades. E uma vez ele me deu um livro chamado Reimaginando o Capitalismo no Mundo em Chamas, e no meio desse livro tinha uma charge que mostrava, né, como se fosse um homem executivo entre
e com algumas crianças, né? Então estava ele de um lado, uma fogueira no meio e umas crianças do outro lado. O mundo atrás estava destruído e ele estava explicando para aquelas crianças que, poxa, o mundo foi muito bonito em algum momento ao longo do tempo, mas que ele havia sido destruído. E aquilo me fez pensar, um dia eu tendo que responder com a minha filha, eu tenho duas meninas, a Yasmin e a Alice. A Yasmin está com 7 anos, a Alice com 5. Imagino daqui uns 15 anos, elas perguntando para mim, com o mundo destruído, e falando assim, papai, poxa, o mundo está destruído e você não fez nada a respeito, você não fez nada para ajudar. Esse foi, acho que, um primeiro estopim pessoal, que também influenciou com certeza o Fabrício, porque por isso que ele me recomendou aquele livro. O segundo foi o Manifesto de Davos de 2020, né? Então, em 2019, de 2019 para 2020, teve o encontro de Davos, e 50 anos depois que foi estabelecido o primeiro Milton Friedman, né, um economista americano que ganhou um prêmio Nobel, há 50 anos atrás, em 1970, ele falava que a função de uma empresa é gerar lucro para os seus acionistas. 50 anos depois, o Manifesto de Davos teve a audácia de reescrever isso. E a forma como eles reescreveram foi criando aquele conceito de capitalismo das partes envolvidas, ou stakeholder capitalismo, onde ele falava que a função de uma empresa é gerar benefícios para todas as partes envolvidas, inclusive e principalmente a sociedade. E aí, no meio desse caminho, veio a pandemia que colocou a gente, todo mundo, numa situação de vulnerabilidade, independente da quantidade de capital que você tivesse, independente da situação que você se encontrasse. Todo mundo ficou em determinados maiores ou menores graus, mas numa situação de completa vulnerabilidade. Não sabia o que estava acontecendo. A gente foi uma geração que nunca viu pandemia, né? E aquilo fez a gente refletir muito. E juntando essas três coisas, a gente chegou um dia que falou, cara, a gente precisa ter um impacto muito positivo na sociedade. E foi daquele momento que a gente chegou para o iFood inteiro e falou, gente, no futuro a gente acredita muito que as empresas vão ter um papel fundamental para ajudar a resolver os problemas sociais. E isso, esses três elementos, eles culminam com um quarto fator que sempre permeou minha carreira, pelo menos nos últimos anos, eu diria, que é a forma como a gente contrata pessoas. Eu li um livro do Adam Grant, chamado Dar e Receber. E esse livro foi um dos livros top 3 da minha vida e foi muito libertador. Por que muito libertador? Porque eu me considerava uma pessoa muito ingênua, muito coração bom, querendo ajudar. E eu percebia que algumas pessoas tentavam passar a perna em mim em determinados momentos da minha carreira. Mas no livro do Adam Grant, ele mostra, através de vários estudos e pesquisas, que no final das contas, as pessoas que se dão bem na carreira, por um longo período de tempo, são pessoas que são pessoas do bem. Eu sempre tive isso na cabeça e eu brinco até hoje. Eu falo, gente, a forma como a gente contrata, ou como eu contrato, eu procuro pessoas que são extremamente curiosas, que são altamente resilientes e que têm um coração bom. Então, quando eu olho para as pessoas do iFood, assim, é impressionante a intenção positiva de fazer o bem que as pessoas do iFood como um todo têm dentro da empresa. Então, assim, por que eu contei esses dois fatores separados, né? Aqueles três elementos e mais esse fator? Porque essas pessoas, essa comunidade de pessoas boas no iFood funcionou como um terreno fértil para a hora que eu e o Fabrício a gente veio com essa ideia, falar, cara, a gente precisa devolver para a sociedade. Isso encontrou um terreno fértil e hoje, assim, todas as áreas do iFood tem muito esse mindset. Então, no final das contas, o que está por trás é, no futuro, as empresas vão resolver problemas sociais. Eu gosto muito dessa frase que você escolhe para terminar aqui, e aí eu te provoco no sentido seguinte, assim, essa ideia de uma separação do que é os problemas sociais e o que é o papel de uma empresa, cada vez mais é uma fronteira que não existe, né? E a gente conversando, você já chegou a me contar um outro conceito que eu queria te pedir para reproduzir aqui de novo, que é o tal da licença para operar. Porque eu ainda ouço com alguma frequência isso de que, pô, tem os programas sociais, mas assim, cara, a gente é uma empresa, estamos aqui para fazer esse negócio ficar de pé e dar retorno e tal. As empresas que não perceberem que essa fronteira entre resolver problemas sociais e tocar o seu negócio está se fundindo, no futuro elas não vão ter mais muito espaço? Acho que ela está se fundindo cada vez mais. Hoje é muito comum, assim, há 20 anos atrás, eu tenho um pouco menos de 20 anos de carreira, né? Mas há 20 anos atrás, quando eu entrei tive minha primeira carteira assinada, primeiro emprego, primeiro trabalho, era muito interessante, assim, ninguém se falava em propósito, ninguém falava, nossa, puta, essa empresa tem um baita de um propósito, e hoje isso já é um baita de um atrativo, né? As pessoas que entram numa empresa e falam, cara, esses caras aqui estão se lascando para os problemas socioambientais, e de um outro lado você tem uma empresa que consegue conciliar suas metas de performance, de EBITDA, de lucro, com uma agenda de preocupação socioambiental. Então, assim, isso já está acontecendo de uma certa forma. As pessoas estão se interessando mais por empresas que têm esse propósito. Quando você vai para consumidores, isso também está cada vez mais claro. Quando você vai para o governo, né, o governo cada vez mais também está começando a ter algumas pautas de incentivos para agendas que são agendas que resolvem problemas socioambientais, né? Exemplo, os Estados Unidos e a China, por exemplo, eles têm uma super agenda
de incentivo para a indústria automobilística de carros elétricos. Ou seja, eles resolvem um problema ambiental e o governo vai lá e incentiva também. Então, isso tudo se culmina num termo que é um termo novo, que chama licença para operar. Né? Cada vez mais as empresas vão ter que ter licença para operar para que aquela comunidade, por exemplo, aceite ter uma fábrica nova, por exemplo. Né? Imagine uma fábrica de celulose. Pô, você tem uma empresa que cuida do meio ambiente, cuida da comunidade, da sociedade, e outra que não. Né? E a gente pode ver algumas catástrofes que tiveram algumas empresas, onde, puxa, caiu a Uhum. barreira. Não sei, como é que as pessoas, aquela empresa cuida daquela comunidade? Se aquela empresa ficar com uma fama de que não cuida daquela comunidade, uma próxima operação, um próximo lugar que tem uma implementação, aquela sociedade vai boicotar e vai tentar fazer de tudo aquela comunidade, né, para que não tenha. Então, isso tudo se chama licença para operar. São coisas que as pessoas de dentro da empresa, algumas já despertaram e falaram, gente, eu não quero daqui 20 anos explicar para o meu filho ou para minha filha que o mundo está um caos e eu não fiz nada para ajudar. Tem pessoas que já despertaram por isso, e no futuro vão ter pessoas que vão despertar porque essa licença para operar vai ser tão cara e pode ser tarde demais para algumas empresas. Pensar nessa ideia do licença para operar muda um pouco a lógica de pensar ações de impacto socioambiental como algo positivo que a empresa está fazendo para ajudar o mundo de uma perspectiva boazinha, como um projeto que está lá dentro de uma área. E aí eu te digo que a gente vê como muito frequente, né, que as empresas trabalhem esse impacto positivo como um projeto específico, assim, né, algo que uma pessoa analista dentro da área tal está tocando o projeto de diversidade, que é pensado quase numa ideia de começo, meio e fim, com um orçamento esperado e falta de intersecção com o jeito de fazer negócios, né? De pensar cadeia de suprimentos, relação com diferentes públicos dentro e fora da empresa, né? E aí eu te pergunto, como é que você enxerga a jornada do iFood nesse sentido, né? Vocês começaram fazendo diversidade, pensando em impacto para fora como um projetinho, e depois se tornou mais estratégico. E para quem hoje está, né, tocando essas pautas, talvez até começando, o que você diria assim? Cara, pensa grande em como transformar desde o primeiro momento, ou, poxa, faz parte, começar como um projetinho ali que o caminho natural é virar estratégico. É o caminho natural mesmo, virar estratégico, tem coisas que, se a gente não começa com uma ambição que é grande, conectada com o negócio, continua como uma coisinha à parte ali, que pode ser despriorizada a qualquer hora. E assim, e foi engraçado, quando a gente começou a pensar isso no iFood, eu tinha um incômodo muito grande que eu achava que no mercado a gente brincava de rouba-monte de talentos de diversidade. Cara, é uma Uhum. merda isso, né? Pô, você tem uma meta ali única e específica de aumentar a quantidade, por exemplo, no caso do iFood, um compromisso público de mulheres e pessoas negras, né? Tanto na alta liderança, quanto na liderança, quanto no público geral. Então a gente tentou fazer alguma coisa um pouco mais completa, focada nesses dois maiores recortes que existem hoje, né? Hoje, se pensar todos os grupos minorizados, esses dois são os maiores recortes que existem. E a gente olhou e falou, cara, tá errado esse jogo de rouba-monte. Então a gente precisa não só contratar, eu preciso contratar, eu preciso desenvolver, acelerar, mas eu preciso também formar do lado de fora, né? Estima-se que em tecnologia, 20 a 30% só da comunidade que trabalha com tecnologia sejam de pessoas negras. Se eu quero chegar num momento em que a gente vai ter mais de 50% de pessoas negras, eu preciso ajudar a formar também essas pessoas. Então o iFood começou a investir também, começou muito eu brinco tinha uma casinha, né? Eu desenhei uma casinha, falei, aqui dentro de casa a gente precisa ter representatividade, as pessoas precisam se sentir incluídas, a portinha é a nossa porta de entrada. Uma pessoa, quando ela vai fazer uma entrevista no iFood, por exemplo, ela precisa se sentir representada. Então, no nosso processo de recrutamento, hoje, se você é uma mulher e eventualmente uma mulher grávida, por exemplo, alguma mulher grávida de dentro do iFood vai te entrevistar também. Então, porque ela vai contar para você assim, puta, como é que é lá dentro? Se é uma mãe, também vai conversar com uma mãe. Se é uma pessoa negra, vai conversar com uma pessoa de pele negra dentro do iFood. E por aí vai. Então, assim, é importante também a gente mexer na porta de entrada para que essas pessoas pudessem se sentir incluídas e representadas dentro do iFood. E do lado de fora, a gente tem muito investimento, principalmente em formação de tecnologia de pessoas negras e mulheres. Tá? Porque a gente quer aumentar o pool, a gente quer sair desse jogo de rouba-monte. Hoje eu tenho orgulho de falar que o iFood a gente formou muito mais gente do que eu tenho em tecnologia do que a gente hoje tem dentro do iFood. Respondendo sua pergunta sobre isso ser mais sistêmico ou não, eu não consigo imaginar um departamento de diversidade e inclusão que consiga pensar em todas essas frentes. Consiga pensar no cliente, no caso do iFood, no restaurante, o entregador, na cadeia de suprimento, etc. Então, eu preciso fazer um trabalho com alta liderança para que essa preocupação, esse sentimento seja despertado para virar um negócio orgânico. Porque senão parece que é toda vez o pessoal da diversidade vindo aqui vai pregar alguma coisa nova. Não, não é isso. Né? Poxa, vocês já foram educados e educadas, vocês já foram
se você teve sua cabeça aberta para esse universo que existe, que ele é diferente do seu umbiguinho, daquela cor do seu umbiguinho, ele é muito maior do que isso. Então, acho que o papel da universidade, principalmente, está em ajudar você cria esses processos. Acho que tudo que está ao nosso alcance, a gente tem que construir esses processos. A gente usa People Analytics, uma série de outras coisas também. Você tem que construir esse ambiente, mas você também tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem, se iluminarem para essa jornada, para que elas possam andar por conta própria, né? A gente usa um tema aqui dentro do iFood chamado adultos responsáveis. Pô, a gente quer que a pessoa, cara, você entendeu? Faz sua parte, vai. Não fica esperando que eu vou fazer por você. Ô, Viti, quero pegar teu gancho aqui, né, de falar sobre a importância da gente ter essa alta liderança, tornando orgânico, vivenciando a preocupação com diversidade, para compartilhar uma dor aqui, e é uma dor que é nossa na Impulso Beta, como uma consultoria que trabalha com empresas de vários setores, mas certamente uma dor de muita gente que está nos acompanhando aqui e está nessa jornada, né, de transformação. Recentemente, fazendo mentorias, ações de capacitação com pessoas da alta liderança, eu tenho sentido que existe cada vez mais uma abertura, uma valorização de que, poxa, sim, faz sentido a gente falar de diversidade, esse tema é importante. Já é uma notícia boa, né? Porque há poucos anos atrás, essa pauta nunca chegava numa reunião de um board. É super recente que você mobilize sua alta liderança para ficar ali numa reunião, discutindo o plano para o ano seguinte de diversidade. É muito recente e então acho que já temos algo a comemorar aqui. Mas entre essa boa receptividade com a pauta de diversidade e a disposição a fazer medidas efetivas, tem aqui um universo, um caminho enorme, né? E eu costumo ouvir nessas ações com a alta liderança falas que são de uma resistência, com medo de que a gente se comprometa com meta, que a gente faça mudanças estruturais e que isso seja errar a mão, fazendo com que o negócio perca o foco em resultados. Sim, a gente tem que trabalhar a diversidade, mas é uma jornada de longo prazo. Também não dá para a gente agora só falar sobre isso. Se a gente assumir meta, isso daí é cota, mas aí cota vai contra a meritocracia. Então, assim, tem todo aqui um receio de tomar decisões e fazer compromissos efetivos, assim, né? Eu imagino que você já tem estado em muitos fóruns em que essas eram as discussões, né? Não sei se no próprio iFood, mas nas empresas anteriores você passou na hora de discutir, e aí, a gente vai de meta? E aí, o que é na prática que a gente vai fazer, né? Você acabou de falar agora há pouco desse conceito de capitalismo de stakeholder, né, das partes interessadas, assim, tem um contexto que nos ajuda a tratar como algo estratégico a pauta e tal, mas quero ouvir, assim, de maneira muito prática, na tua experiência, o que você nos dá de insight, né? O que você acredita que são argumentos, estratégias para a gente comprar essa turma, que é a turma que manda nos negócios e que ainda tem essa visão de muitos receios, né? Que acabam até gerando uma postura resistente, conservadora e dificultando que a gente, de fato, mova as coisas, né? Eu não acho que tem uma resposta única para essa dor, né? Uhum. E esse é o problema, assim. Na verdade, assim, essa é a beleza da Impulso Beta. Encontrar, assim, quais são os elementos que conectam essas pessoas, e cada pessoa é diferente, mas em prol de uma construção que é uma construção mais comum, que é uma construção mais única. E a gente fala tanto em diversidade, e quando você pensa em diversidade, tem muita diversidade de pensamento, né? E eu acredito que a função de uma empresa seja essa, a outra pessoa de uma outra empresa acredita que seja aquela, eu gosto disso, a pessoa gosta daquilo. Então, o argumento ele vai ser sempre diferente. Né? Tem uma coisa que permeia tudo isso, eu acho. Acho que se você perguntar para todos os CEOs e todas as CEOs que existem hoje no país, e perguntar para essas pessoas e falar assim, cara, assim, qual é a função de uma empresa? Acho que ninguém vai discutir que uma empresa de alta performance é alguma coisa que elas precisam buscar, né? Que a empresa precisa buscar, é a função de uma empresa. E aí eu gosto de me pegar nesse argumento. Por quê? Porque diversidade ele tem muito a ver com segurança psicológica. E alta performance também tem. Então, assim, a interseção entre alta performance e diversidade, para mim, aqui no meio, tem um negócio chamado segurança psicológica. Né? Tem uma pesquisadora, que é a Amy Edmondson, de Harvard, que ela estuda bastante sobre isso daí, sobre as pessoas serem vulneráveis. Uma empresa onde as pessoas não podem ser autênticas, não podem ser elas próprias, não vai ser um ambiente onde eu vou estar super engajado. E se eu não estiver super engajado, eu não vou estar na minha alta performance. Eu vou estar engajado num ambiente onde eu possa ser eu mesmo. E se eu sou eu mesmo é porque tem segurança psicológica.
E onde há segurança psicológica, há diversidade e há inclusão. Então, acho que esse é um caminho que conecta. E eu acho que, muitas vezes, as pessoas da área de diversidade e inclusão erram o tom. Quando elas viram e falam assim, não, porque já tem uma pesquisa que empresa mais diversa ganha mais dinheiro, mais EBITDA, mais lucro, mas são pesquisas iniciais ainda. Mas a segurança psicológica, para mim, ele tem muita pesquisa por trás disso daí, e todo mundo concorda que a gente ter segurança psicológica no momento de uma reunião difícil para encontrar uma solução que não existe é a melhor coisa que você pode fazer. Então, geralmente eu gosto de pegar essa curva para tentar trabalhar a importância da segurança psicológica, e a diversidade vem como uma parte disso. E aí fica mais fácil você estabelecer metas de representatividade, porque você está falando de ponto de vista, metas de inclusão, que você está falando mais de segurança psicológica, e aí tudo eu acho que começa a caminhar. A segunda coisa que eu acho que muitas pessoas nesse ramo eles acabam errando, é que acha que, pô, eu vou falar uma vez com a Renata, e a Renata vai mudar completamente. Gente, assim, se isso fosse fácil, ninguém ficava mais do que 2 ou 3 sessões na terapia. Eu faço terapia já há alguns anos, para quem faz terapia também são vários anos, às vezes chega a ser mais de 10 anos que a pessoa faz terapia, porque você mudar uma crença, alguma coisa que tem a ver com a tua infância, a forma como você nasceu, o que você fez, viu, quais coisas você foi exposta, leva tempo, então, assim, é um trabalho contínuo, é um trabalho que você vai entender no momento certo para falar, a hora certa, e você vai mudando aquela pessoa. Mas começa eventualmente com uma meta. E aí depois você Uhum. bate aquela meta, e depois você coloca mais uma, e depois você encaixa mais uma, e aí o ambiente se favorece, você encaixa mais uma. E aí você vai ver, a empresa está criando meta por ela própria, que é um pouco do que eu acredito que a gente vive muito mais hoje no iFood. Hoje no iFood, por exemplo, tem 2 vice-presidências que, apesar da gente ter uma meta, a vice-presidente levantou a mão e falou, cara, a partir de agora, a gente só vai contratar pessoas negras, e se alguém não encontrar uma pessoa negra, vai ter que falar comigo para eu aprovar essa vaga. Cara, não fui eu que sentei com essa pessoa e falei, cara, vamos estipular uma intenção da gente contratar 100% de pessoas negras na sua área. Não, a pessoa levantou a mão e falou, cara, eu quero. Isso é bonito, isso é legal, mas isso não aconteceu do dia para a noite, né? Isso já vem num longo trabalho que a gente vem fazendo. Tá? Mas, então, essas 2 coisas, para mim, sim, dá tempo ao tempo, né? E, cara, diversidade anda de mão dada com alta performance. E essa interface se chama segurança psicológica. Poxa, eu vou precisar te ouvir sobre meritocracia, que eu acho que o que você acabou de falar não é um consenso, que diversidade anda junto com desempenho, né? Na real, eu acho que o receio, inclusive, de muitas lideranças é que você precise pagar um pedágio ao longo dessa jornada de ser mais diverso, de cair o teu desempenho. Eu vejo essa conversa rolando quando a gente fala assim, gente, o mundo dos negócios está indo de fato para uma expectativa de que as empresas sejam representativas das sociedades onde elas estão operando. E aí eu vejo assim um murmurinho assim, pô, então a gente tem que combinar que tudo bem cair um pouco o desempenho, porque vai ter que contratar umas pessoas que não estão muito preparadas. É esse o nosso caminho, né? E queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Porque quero te ouvir numa perspectiva pessoal, né? Você vem de uma formação de lugares que são formadores do conceito de meritocracia no Brasil, né? Tendo trabalhado muito tempo na cultura 3G, que é uma cultura que, nos últimos tempos, a gente vê várias empresas do grupo tendo começado a trabalhar a diversidade também, mas historicamente foram as empresas que difundiram o conceito de meritocracia. Como é que você vê essas 2 coisas combinando, né? Uma empresa, como todas, que tem que visar alta performance, mas que vai começar a ter um perfil de pessoas que nunca contratou antes, começar a tomar risco de contratar em lugares que nunca tinha sido fonte do pipeline. Eu acho que é esse sentimento que algumas pessoas têm de baixar régua, e a gente, puxa, você tem várias, né? Inclusive tem falas públicas que depois tiveram que ser retratadas a respeito disso, mas eu vejo muito mais isso sendo um reflexo de uma insegurança pessoal por mudar a forma como ela sempre fez, e ela geralmente se apegava naquilo, e aquilo virava um porto seguro dela. Ela olhava e falava assim, puxa, é isso que eu sei fazer. Se eu for sair daqui, cara, é outra régua, porque para mim esse já é o mais alto padrão existente de performance. E para mim, então, tem muito mais a ver com você pisar no desconhecido do que isso negar a meritocracia. A meritocracia sempre existiu na nossa sociedade como um todo, desde os gregos, romanos, que falavam mais alto, mais forte, mais rápido, né? Eles tinham um referencial do que era uma alta performance e a meritocracia fluía naquilo. Hoje, o problema da nossa meritocracia, ela está machucada porque as pessoas começaram a acreditar que, pô, a meritocracia me prejudica. Não, não é a meritocracia que prejudica você. Quem prejudica você são os vieses das pessoas que tomam decisão tentando se embasar na meritocracia.
A meritocracia é um bem de uma sociedade. Pessoas boas vão lá e cada vez mais vão subindo a barra de toda a sociedade para que a gente seja uma sociedade cada vez melhor, mais justa, mais igual. Mas as pessoas que hoje estão tomando decisão, ela tem vieses, e esses vieses atrapalham e fazem com que a meritocracia hoje tenha virado, infelizmente, um palavrão. Né? Mas toda a sociedade, todo mundo precisa de referência. Né? Inclusive na escola nossa, a gente tem referência. Você não tem uma prova lá que tem um certo e errado, nota 10 ou nota... Ninguém quer ser o último aluno ali. Então, a meritocracia é alguma coisa positiva, sempre permeou a nossa sociedade e sempre vai permear. Interessante, né? Eu vejo mesmo, né, que às vezes tem um desafio do diálogo entre as pessoas que são ativistas ou profissionais trabalhando diversidade, né? Ativistas sociais atuando em diferentes frentes ou de fato profissionais dentro das empresas, que ao constatar, né, falando do Brasil aqui, uma sociedade tão desigual, questionam que a gente nunca teve meritocracia. Então, é um palavrão mesmo, porque isso nunca existiu, uma sociedade com tantos privilégios, tanta desigualdade de acesso. Mas queria puxar para outra discussão aqui, né? Eu sei que no iFood vocês trabalham bastante com inteligência artificial, com dados para tomada de decisão no RH. Isso já é algo que você fazia antes, né? Já vem tipo do teu estilo de trabalho nessa área. E aí eu acho que no iFood também já tem uma cultura muito forte, né, de eficiência e tecnologia para uma série de processos em várias áreas. E recentemente eu ouvi uma apresentação tua no HR for Results, um evento muito bacana para a comunidade de recursos humanos, que fala de inovação nessa área, né? Promovido pela GUP. E nesse evento você compartilhou alguns cases muito legais de como o uso de dados permitiu remoção de vieses, melhores tomadas de decisão sobre pessoas. E um dos aspectos de melhores tomadas de decisão sobre pessoas é mais inclusão conectada com performance. Queria te pedir para comentar um pouco desses cases, dessas boas experiências que vocês estão tendo, até para inspirar quem está em busca, né, de referências de por onde começar, próximos passos. Eu acho que daqui uns 50 anos, essa sociedade que a gente vive atualmente vai ser chamada da sociedade do absolutismo. Por que absolutismo? Porque tudo que as pessoas falam, assim, não, eu acho que é A, eu tenho essa verdade absoluta, mas eu não consigo enxergar que a outra pessoa ali pode olhar e B, eu tenho que achar que ela está incorreta e eu estou correto. A nossa verdade é uma verdade absoluta, né? Eu tenho um problema enorme, não sou nem de esquerda nem de direita, né? Acho que eu sou um pouco mais de esquerda do que de direita, mas eu sou muitas vezes chamado de isentão, parece que é um palavrão você falar, cara, eu acho que os dois lados, um lado tem uma função, outro lado tem... Mas para não ir nesse caminho que não se consegue mais conversar na nossa sociedade, porque as ideias estão tão enraizadas, acho que a meritocracia, ela não é uma coisa perfeita, ela é um objeto, assim, é um desejo, é uma intenção. E muitas decisões são feitas, não da forma mais justa possível, mas é uma intenção que tem ali. E uma das coisas que é o meu papel dentro do iFood, né, é mostrar para as pessoas que, na hora que elas tomam uma decisão acreditando que essa decisão é a mais meritocrática possível, elas podem ter vieses. E o meu papel é ajudar a tentar remover esses vieses através de dados. Eu vou te dar dois exemplos. O primeiro exemplo na avaliação de desempenho que a gente tem. Se você partir do princípio que as réguas são as mesmas, independente da cor da sua pele ou do seu gênero, por exemplo, você imaginaria que uma curva de distribuição de alta performance para baixa performance, ela seria idêntica. E a gente notou aqui dentro do iFood que tinha um deslocamento desse pico, né? Ou seja, tinha uma curva mais assim ou outra curva mais assim, tinha uma diferença. E a gente notou nesse caso que os homens brancos eram percebidos como mais alta performance do que as mulheres de pele negra, dentro do iFood. E a gente, sem avisar ninguém inicialmente, a gente foi lá, pegou esses dados e antes de devolver para a liderança, a gente foi e corrigiu. Quando a gente corrigiu, o nosso algoritmo, a gente tem um algoritmo por trás, ele sugere para aquela liderança, essa pessoa deveria ser de alta performance, essa de média, essa de baixa. Só que a gente deu essa sugestão para as lideranças já com os vieses removidos. Então a gente tinha todos os dados, tinha essa diferença da curva, a gente plotou e garantiu que a curva era a mesma. E para nossa surpresa, aquela sugestão do algoritmo foi quase 100% acatada. Ou seja, removendo os vieses que estavam por trás, através do padrão de resposta de cada um, a gente fez um processo meritocrático para reconhecer as pessoas de alta performance mais do que as pessoas de baixa performance de forma diferente. Segundo caso, quando todo ano uma empresa que eventualmente, as empresas eventualmente elas distribuem o que a gente chama de incentivo de longo prazo, ILP, né, que é Stock Options, RSUs, enfim, incentivos que a pessoa vai colher daqui 4 ou 5 anos. E todo ano a gente faz essa listinha, e aí o que a gente fez dessa vez? Essa vez foi em 2021. A gente pegou essa listinha toda, e aí o Fabrício, inclusive, que é o meu CEO, ele me chamou e falou, cara, eu queria uma lista
das pessoas de pele negra que têm o mesmo padrão de performance de todas essas pessoas que as lideranças indicaram para receber e não receberam. Eu cheguei com essa listinha para ele. Falei, cara, essa daqui estão essas 30 pessoas. Falou, vamos buscar agora todas as lideranças que tomam decisão de para quem distribuir esse incentivo de longo prazo. E a gente foi e falou com cada um. Para nossa surpresa, quase 70% das lideranças falaram, cara, putz, eu devia ter dado para essa pessoa, não deu, obrigado por ter me lembrado. E das 30, 19 receberam esse pacote. Então, assim, olha como assim, é o viés que aquela pessoa tem, não é sobre a meritocracia errada, não, assim, como é que a gente consegue fazer a meritocracia funcionar? A melhor forma que o RH consegue fazer é ajudando a remover esses vieses. E como se remove viés? Através de dados. Porque você tem a sua opinião, eu tenho a minha, mas se a gente conseguir trazer um dado estruturado, mostrando por A mais B, que A mais B é igual a C, pô, ninguém vai discutir com você. Né? Então a gente começou a colocar algoritmos e dados para tentar ajudar a decisão para fazer com que a meritocracia seja a mais absoluta possível, sabendo que ela tem erros. Que bacana, e eu vejo nisso aqui, né, que tem uma crença na base disso tudo, e a gente de fato acreditar que os viés estão ali, seguirão ali, e a gente precisa lidar com eles, né? Assumindo que, putz, é uma batalha contínua, porque talvez demore algumas gerações para a gente ter uma sociedade diferente, a ponto do nosso modelo mental automaticamente não ter essas crenças, né, de valorizar mais os homens, mais as pessoas brancas, mais os engenheiros do que as pessoas humanas, né? E usar a tecnologia para nos ajudar nesse meio do caminho para corrigir as imperfeições, né? Eu queria vir explorar contigo outra coisa, né? Agora, você produz bastante conteúdo sobre carreira, compartilhando o que vocês estão fazendo no iFood também. E um dos temas sobre os quais você fala é sobre pertencimento, bem-estar, flow, desempenho, o que está por trás de tudo isso, né? E eu queria te perguntar se, ao longo desses quase 20 anos de carreira, as suas impressões sobre como criar um ambiente bom de trabalho, que incentivos dar, como tocar a gestão dos times, mudou à medida que, provavelmente, quando você começou a carreira, não sei se foi exatamente essa a sua primeira experiência, mas eu sei que você trabalhou na área de logística, na LL, um mundo que era muito masculino, né, pelo setor de operação, e hoje você está num ambiente que é muito mais diverso, com times mais heterogêneos. Não sei se mudou a tua visão, né, de como tocar os times, como criar um ambiente que faz as pessoas performarem mais. Cara, mudou, Rê. E eu vou te falar, assim, três coisas que mudaram. Eu costumo dizer que, assim, o RH 1.0 era o DP. O RH 2.0 era o que a gente chamava dos subsistemas, né? Você toca o DP, você toca BP, você toca Talent Acquisition, você toca no seu desenvolvimento humano. E eu acho que a gente está migrando para um RH 3.0, assim, tá na minha cabeça surgindo um novo RH. E quais são essas três coisas que mudaram bastante na minha cabeça, né? O primeiro deles é que, assim, o RH não cuida de ninguém, meu. O RH ajuda e dá ferramentas para a liderança desempenhar o seu papel. Porque, no final das contas, todo mundo que está assistindo a gente pode lembrar de um caso onde uma liderança boa e uma liderança ruim mudou completamente a percepção da empresa. Poxa, você tem pessoas dentro do iFood que amam o iFood e pessoas dentro do iFood que não amam o iFood. O iFood é o mesmo, mas essas pessoas têm lideranças que conseguem. Então, o papel do RH é ajudar a liderança a encontrar esse ponto ótimo, tá? É liderar o time, é dar a ferramenta para a liderança, falar, cara, vai e desempenhe o seu papel. A segunda coisa é que a gente tem migrado muito, a sociedade, algumas empresas trabalham muito sobre o RH vai lá e vai dar, a empresa vai lá e vai dar, a empresa tem que garantir engajamento, a empresa tem que fazer isso. Cara, inclusive assim, tem empresas que buscam, não, eu vou fazer um programa de felicidade, de bem-estar. São importantes esses programas, o iFood tem um monte de programa de bem-estar, mas o programa de bem-estar do iFood é para conscientização e para dar ferramentas para as pessoas, porque no final das contas existe uma decisão individual que todo mundo faz a hora que acorda cedo e levanta para ir trabalhar ou para fazer o que for. Essa pessoa vai decidir se ela quer ser feliz ou se ela não quer. E o trabalho ele é um pedaço super importante do dia daquela pessoa, mas é uma realização profissional, uma realização pessoal. Tem diversos outros fatores que compõem a felicidade daquela pessoa. Então, é menos sobre a empresa, vou dar, é papel da empresa dar, e mais papel de, cara, ser uma relação, uma troca de você ter intenção e eu vou te dar as ferramentas para você conseguir explorar o máximo possível aí do seu potencial. E a terceira coisa é que no passado, assim, muito pelo Falcone também, né, se acreditava que performance é através de meta. E aí se fazia um outro plano de engajamento. Eu acho que essas coisas, elas têm um elo comum. Elas têm um elo comum, você não consegue falar. E aí muito do livro do Mihaly, que você mencionou, do Flow. O Mihaly fala que o flow é aquele momento que você se encontra, quando você está fazendo alguma atividade que você gosta muito, que você não vê o tempo passar.
Se você lembrar dos momentos onde você teve isso, com certeza a sua performance foi lá em cima. Você estava imerso naquilo, você conseguiu focar, você conseguiu desempenhar, criar coisas incríveis, etc. Então, o que o livro do Mihaly fala sobre flow é como você consegue juntar. E provavelmente você gostou daquele momento. Você fala, nossa, que delícia que foi aquele negócio. Então, você tem uma mistura de alta performance com alto engajamento. E o segredo do flow tem cinco receitas básicas que você faz, né? Mas eu não vou falar todas elas, mas a liderança tem que deixar claro o que espera de cada um. Uma pergunta que eu costumo fazer é: se daqui 6 meses eu estou estourando um champanhe para celebrar alguma conquista que eu fiz, o que eu fiz? Eu pergunto isso direto, Fabrício. A pessoa precisa ter claro, ela precisa ser um desafio, a altura, ela precisa ter feedbacks constantes para saber como é que ela está indo, ela precisa entender o significado daquela atividade que ela está fazendo. Então, são alguns componentes ali que você gera flow, e flow é uma combinação de alta performance e alto engajamento. Então, não tem assim um plano de alta performance, um plano de engajamento, essas coisas estão juntas. E no passado, o RH antigo na minha cabeça, eu achava que eram coisas mais separadas. Uhum. Eu, inclusive, quando eu morei na Ásia, eu tinha na Austrália uma pessoa que era uma gerente de engajamento. Poxa, foi um erro que eu fiz no passado. Não acredito que essa função seja necessária. Eu preciso que a liderança garanta isso tudo. Aí volta naquele primeiro papel que eu falei, né? Não é RH que vai fazer tudo. O RH vai ajudar a dar elementos e ferramentas para a liderança fazer isso. Então, essas são as minhas novas Uhum. hipóteses, Fê. Que interessante isso que você falou, Viti, dessa separação da meta com o engajamento, né? Porque é quase uma visão de que a meta é sobre tirar o couro das pessoas, fazer as pessoas, tipo, fazer o que elas não querem. Então alguém tem que ficar dando umas coisas legais para Aí elas, depois eu tipo, dou um não sou carinho, eu, né? pra ela ficar feliz, embora ela tá fazendo uma parada que ela tá detestando ali e, tipo, que tá sendo uma sobrecarga ou um sofrimento, né? Então você tá falando aqui de uma integração das coisas. Viti, a gente está indo para o final e eu queria muito concluir esse papo, ainda nessa discussão de carreira, pedindo alguns insights, dicas seus, para as pessoas que provavelmente são a maioria de quem nos acompanha aqui, que são pessoas profissionais de diversidade e sustentabilidade, ou não são dessas pautas, mas hoje estão cuidando de algum chapéu relacionado a isso, né? São pessoas que são participantes de grupos de afinidade ou acumulam papéis de recursos humanos e diversidade de forma específica. Essas são áreas que, sustentabilidade e diversidade, que muitas vezes não têm atenção estratégica. São tocadas, como a gente falou, né, como um projetinho ali bacana, que quando tem um bom orçamento faz, quando não, corta e tal. Que habilidades, conhecimentos, talvez até posturas você sugeriria para pessoas dessas carreiras para conseguirem se movimentar e colocar suas pautas no nível de mais impacto e mais estratégico das empresas? Vou usar um exemplo que uma vez eu usei para um outro caso, mas acho que ele se encaixa aqui, né? Imagine que tem um grupinho de pessoas ali, estão conversando eventualmente sobre o novo produto, o novo celular da Samsung. E aí você chega e fala, gente, vocês assistiram a novela de ontem? Cara, que novela? A gente está falando da câmera, ele é dobrável, não sei o quê. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui, né? Porque assim, assim, essas pessoas em geral, se a pessoa de diversidade quer influenciar o negócio, ou de sustentabilidade quer influenciar o negócio está falando de negócio. Pô, você não consegue chegar lá se você não souber e conseguir falar de negócio. Então, acho que a primeira coisa, assim, cara, você precisa entender do negócio, você precisa entender para onde vai, você precisa entender o que faz, o que impacta, o que move a agenda, o que faz aquilo lá ter mais performance, ter mais eficiência. Então, acho que o primeiro passo é você entender do negócio, né? Senão você vai de novo falar da novela enquanto estão falando do celular. O segundo ponto é falar de dados. Né? Você precisa saber falar de dados e conseguir trazer dados para mostrar, falar, cara, puxa, esse é o recorte da sociedade, esse é o recorte que a gente tem aqui dentro. Ah, mas eu lembro que eu escutava assim, mas em tecnologia, porque tecnologia é predominantemente de pessoas brancas. Não, mas não tem profissional que fala, cara, puta, tem algumas pesquisas independentes que mostram que tem mais do que a gente tem aqui dentro. Puxa, não sabia. Legal, então vamos ver. Você muda a conversa trazendo dados, né? Porque não tem tantos dados disponíveis, mas os que tem, a gente são riquíssimos e a gente precisa aproveitar. A própria pesquisa da Emily Monson é sensacional. A gente mergulhou na pesquisa dela para mostrar e falar, cara, segurança. O que vocês querem? Vocês querem disruptar? Se vocês querem disruptar, as pessoas não podem ter medo de errar. E quem não tem medo de errar tem segurança psicológica. E quem tem segurança psicológica consegue ver pontos de vista diferentes e consegue acolher, consegue criar um ambiente inclusivo. Inclusão está ligada à diversidade. Aí uma coisa vai levar a outra. Então, assim, você saber usar dados e entender de negócio, para mim, são duas coisas que assim deveriam estar no topo da lista de prioridades para quem trabalha com diversidade e que quer influenciar o negócio
de uma forma estratégica e perene, né, Rê? Bom, a gente chega ao final do nosso papo. Obrigada, viu? Obrigada demais. Como sempre, eu saio aqui com a cabeça fervilhando, com várias anotações do que eu vou ler e estudar por conta própria depois desse monte de coisa que você compartilhou aqui comigo. Foi uma delícia ter essa conversa com você. Eu que agradeço, Rê, a oportunidade que você deu aqui de estar aqui batendo esse papo. É um assunto que eu gosto. Minha gratidão para você é enorme. Espero que quem assistiu a gente também tenha aproveitado e gostado desse bate-papo. Também espero. Muito obrigada para você que esteve aqui conosco, que acompanhou essa conversa. Espero que tenha sido tão inspiradora e gerado uma série de insights como para mim gerou. O Café com Diversidade, como vocês já sabem, é uma iniciativa da Impulso Beta e eu te convido a seguir nos acompanhando, a fazer sugestões de outras pessoas bacanas que a gente possa trazer por aqui para discutir temas relevantes para ESG, para a diversidade. E para conhecer mais o nosso trabalho, o meu convite também é que você possa visitar nossas diferentes redes sociais pelo @ImpulsoBeta, o nosso site, que é o www.impulsobeta.com.br, e eu te espero num próximo capítulo. Muito obrigada mais uma vez por esse compartilhamento por aqui. Um grande abraço.